Boa noite. Boa noite. Não. Olá, pessoal. Eu vim fazer esse vídeo sem script, sem nada. Decidi assim fazer porque eu já tô com 8 meses de gestação. As coisas estão ficando muito corridas, vocês vão estar acompanhando aí o processo, né, da nossa vida, de mudança e coisas e tal. Então, assim, tá ficando muito corrido. Eu aproveitei esse momento, né, de cabelo novo, tô em casa, de folga, maridinho tá trabalhando. Aí eu falei assim, vou falar um pouquinho sobre a gravidez, como vocês já podem estar vendo aí no título do vídeo, que o vídeo de hoje é sobre a gravidez. Vou contar um pouquinho sobre como tá sendo a minha experiência e como é a experiência de ter um filho fora do Brasil, né? As diferenças que eu encontrei aqui na Inglaterra, onde eu vivo, como vocês sabem. Eu moro numa cidade do interior, não é em Londres, como muitas pessoas acham, né? Que a gente tem aquela ideia de que Inglaterra se resume a Londres. Eu achava assim também antes de vir, e não é, gente. Então, eu moro numa cidade chamada Nottingham. Nottingham, Derby, Mansfield, tudo ali nessa meiuca. A gente só fala Nottingham porque é mais fácil. Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. A gente não estava planejando essa gravidez. Não que a gente não quisesse, a gente queria muito um dia ter filho, né? Muitos não sabem, mas assim, há 5 anos atrás eu sofri um aborto espontâneo. E aí nessa época eu fiquei assim muito preocupada, muito focada em tentar engravidar de novo, porque era tudo que eu queria. Mas aí, Deus sabe de todas as coisas, né? A gente não engravidou. E depois veio uma fase bem ruim da nossa vida, que a gente passou muito sufoco, né? Felipe perdeu o emprego. Perdeu o emprego não, né? E a empresa tava prestes a falir, ele saiu antes disso. Eu também tava trabalhando bem pouco. Começou a crise da engenharia no Brasil e aí ele não conseguiu outro emprego. A gente tentou se aventurar no negócio próprio, que também não deu certo. Enfim, a gente acabou entrando numa bola de neve. Fomos morar com os meus sogros. Ficamos morando lá um tempo. Eles, graças a Deus, nos acolheram e nos ajudaram nesse período. Depois a gente foi meio que morar com minha mãe, mas aí Felipe tava trabalhando em outra cidade, então ele ficava indo e vindo e eu fiquei lá com minha mãe. Então, assim, a gente passou por muitas situações que hoje em dia, olhando pra trás, eu vejo assim, imagina se a gente tivesse tido um filho naquela época, né? Mas, assim, a gente não sabe do futuro e eu, naquela época, sempre ficava triste quando a menstruação descia, né? Era aquela coisa, assim, de você tá com aquela esperança e aí, quando vinha e você pensava, não fui dessa vez. Então a gente veio pra cá e aí nós fomos adiando os planos de gravidez, porque muita coisa acontecendo aqui. Trabalho, né? A gente trabalha muito, é um trabalho que a gente pega pesado, que são muitas horas. E aí começaram alguns outros sonhos virem à tona, viajar e fazer as coisas acontecerem, que também ainda não aconteceu. A gente acabou mudando ainda algumas vezes os focos, né? Aí veio o Covid, veio quarentena, enfim, tudo que vocês já sabem. E os planos de viagem foram atrasados, então a gente acabou focando em outros sonhos e planos, né? Que aí foi a questão da casa, que vocês também já estão acompanhando aí no canal. Então eu não vou me ater nesse assunto da casa, né? Vou falar só da gravidez. E aí, do nada, nós descobrimos a gravidez, que a gente não esperava, né? Uma amiga nossa que engravidou, aí quando a outra amiga veio contar pra mim, aí ela falou assim, você não sabe, Mari tá grávida. É xará, né? Aí eu fui brincando, falei assim, opa, ainda bem que é só ela, tipo, eu tô de bem pra ficar pra titia, porque ela também falou a mesma coisa, então eu falei, eu também, tô de boa pra ficar pra titia. Mal eu sabia que eu já estava grávida. Mas enfim, aí uma semana ou 2 semanas depois eu descobri a gravidez. Eu falei, meu Deus, eu não vou ficar pra titia. E aí então 2 Marianas ficaram grávidas aqui ao mesmo tempo. E como tem sido essa experiência pra mim?
Primeira reação foi choque. Quando eu descobri, eu ficava falando assim, não é. O atraso é, sei lá, estresse, preocupação, muita coisa pra ver, a coisa da casa e tal, não é. E aí eu fiz um teste, eu pedi um teste na Amazon, e aí pedi o mais simplesinho, deu negativo. Igual há 5 anos atrás, na minha primeira gravidez, o meu primeiro teste de urina também deu negativo. Aí a minha amiga falou assim, faz um que é mais específico, que 10 semanas, não sei o que, esse é mais confiável. Falei, vou testar então. Aí passou uns 2 dias, eu comprei de novo, porque ainda não tinha descido. Comprei e aí fui lá fazer. Aí deu mais 3 semanas. E eu fiquei assim, encarando o teste, em choque. Eu não sei quanto tempo que eu fiquei ali olhando sem acreditar. E aí o coração batendo forte. E sempre foi meu sonho fazer uma surpresa pro Felipe quando eu engravidasse. Da outra vez eu fiz uma caixinha, coloquei o teste, coloquei uma chupetinha que minha mãe tinha comprado. E coloquei o resultado do teste, né, de sangue e tal. Coloquei naquela caixinha e dei pra ele. Dessa vez eu fiquei, assim, em choque, porque eu estava realmente acreditando que não era. Aí eu, dentro do banheiro, trancada, ele dormindo, e eu falando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Por mais que eu esteja desesperada, eu preciso fazer alguma coisa. Peguei um batom, aí escrevi na minha barriga, oi papai. E aí baixei o pijama, fui pro quarto, mostrei o teste. E fiz essa cara. Aí ele, mentira. Aí eu, verdade. Levantei o pijama, tava lá, oi papai. Aí ele já na mesma hora, o olho encheu de lágrima e me puxou pra me abraçar, porque ele ficou muito feliz. Claro, eu também fiquei. Mas aí, quando ele me abraçou, eu comecei a chorar de desespero, porque eu pensei assim, a gente tava com tantos planos, né? E eu comecei a pensar assim, vamos dar tudo de novo. Aí eu comecei a ficar desesperada e ele, calma, vai dar certo, a gente vai conseguir fazer, dar certo, não se preocupa. Fiquei pensando, trabalho, casa, viagem, o que vai acontecer com tudo isso, né? E aí ele foi me acalmando e aí eu fui aos pouquinhos deixando o desespero de lado e ficando maravilhada com a notícia. Afinal de contas, eu tava esperando por isso há 5 anos, né? Enfim, e aí eu comecei a curtir muito esse momento, mas nem tudo são flores, né? Vamos falar dos sintomas agora. Depois que eu descobri a gravidez, passou, não sei, 1 ou 2 semanas, aí eu comecei a sentir os enjoos. Graças a Deus eu nunca vomitei, porque é a coisa que eu mais odeio, assim, de físico, de doença, coisa e tal. Eu odeio vomitar. Conto nos dedos quantas vezes na minha vida eu vomitei. Tanto é que eu estou com o Felipe há 12 anos. Ele nunca tinha me visto vomitar, assim. Eu nunca vomitei nesse período. Olha, que assunto. Isso que interessante esse, né? Meu Deus. Vamos voltar. Eu nunca vomitei nesse período, né, de que a gente estava junto. A primeira vez que eu fui vomitar, eu já estava aqui. Foi ano passado, se não me engano. Foi a primeira vez que eu vomitei todo esse tempo que a gente tá junto. Então, pra noção, eu odeio. E graças a Deus, um dos maiores medos que eu tinha na gravidez seria ficar tendo que vomitar toda hora, porque eu odeio. E aí eu consegui segurar de boa, mas o enjoo era bem chatinho, Aí eu percebi que o enjoo era de fome, então toda vez que eu começava a ficar enjoada, eu já comia alguma coisa. Comia uma maçã, uma fruta, e aí dava uma amenizadinha no enjoo, ou então eu dormia quando eu tava em casa, ou quando eu tava no carro, aí eu dormia, pra não ficar sentindo o enjoo. Aí, depois dos enjoos, vieram, e veio o sono incontrolável. Teve uma vez que eu estava mandando um e-mail importante sobre a casa, sentada no sofá, aí tô enviando um e-mail, daqui a pouco eu dormi, no meio do e-mail. O Felipe tava no banheiro, tomando banho, e eu dormi. Assim, caí a cabeça e fiquei. Não sei quanto tempo, né? Aí ele saiu do banheiro e, enfim, me viu. E aí eu depois despertei e percebi que eu tinha dormido no meio do e-mail. É nesse nível o sono, né? E aí depois dos enjoos e do sono, vieram as dores de cabeça, muito fortes, muito fortes. Eu não tive todos os sintomas que todas as grávidas têm, né? Algumas grávidas têm uma coisa, outras grávidas têm outra, enfim, tô falando os meus sintomas. Enjoo, dor de cabeça muito, muito, muito forte, de às vezes eu chegar a querer gritar
chorar, porque eu não aguentava mais, aquela enxaqueca, assim. E eu tava evitando tomar remédio. E até que um dia, eu já gritando, o Felipe falou assim, vai tomar um remédio, que não vai fazer mal, assim, pro bebê. Então, se é permitido tomar um remédio, toma um remédio. Melhor do que você ficar, assim, passando mal, né? E ficar se estressando, o que é pior. A mesma coisa aconteceu com gases. Eu, quando sinto gases, eu sinto uma dor muito forte aqui, na frente, no peito e nas costas. E aí, a dor vindo, e eu não aguentava mais. Felipe fez a mesma coisa, pegou o remédio e falou assim, toma o remédio. Melhor passar do que ficar sofrendo com dor. E agora tô na fase da azia, mas é uma azia sem explicação. Minha mãe e outras pessoas, né, de antigamente, dizem que bebê cabeludo dá azia. Eu e o Felipe, a gente não precisava nem dar azia pra dizer que o nosso bebê é cabeludo, né? Misturou eu e ele, dois cabeludos. É com certeza que essa criança vai vir cabeluda. Aguardem, que eu já tô até imaginando, saindo o bebê, uma peruca, igual eu nasci, né? Eu nasci uma peruca com uma criancinha ali pendurada na peruca. E eu imagino, talvez, né, que o Dom seja da mesma forma. Vamos ver. Mas a azia vem do nada. Eu bebo água, às vezes, estou de estômago vazio, bebo uma água no trabalho e daqui a pouco dá aquela azia. Mas é uma azia rápida, eu nunca tomei remédio para azia, porque ela passa, sei lá, em minutos. Aí ela passa e daqui a pouco ela volta de novo, e daqui a pouco ela passa, daqui a pouco ela volta de novo. É assim. Acho que são esses os sintomas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre como é ter filho, ainda não sei como é que é ter o filho aqui, mas como é engravidar e o sistema de saúde daqui. Quando eu descobri, assim que eu descobri, eu tava grávida, no dia seguinte eu já liguei pro GP. GP é como se fosse a clínica da família aí no Brasil, que é uma unidade de uma clínica que fica em bairros, né? Tem mais de um GP por bairro, e aí você tá cadastrado seu endereço e você vai procurar o GP mais perto da sua casa. E aí você se cadastra lá. Quando você se muda de endereço, você se cadastra num novo GP perto da sua nova casa. Todos os seus dados, o seu histórico é passado para esse novo GP. Então, eu liguei pro GP e falei, olha, descobri que estou grávida. Aí a menina falou, e você sabe mais ou menos quanto tempo? Eu falei assim, não sei, talvez 5 semanas, porque quando eu li a bula do teste, mais 3 era entre 5 e 6 semanas, mais ou menos, podia ser, né, esse período. Aí fui lá no meu aplicativo também, eu tenho um aplicativo que eu marco todos os meus períodos, e aí eu marquei lá que estava grávida. O próprio aplicativo calculou de acordo com a minha última data da menstruação. Então ele deu realmente 5 semanas. Aí eu fui, falei com ela, eu acho por volta de 5 semanas. Ela falou, tudo bem, então quando você fizer 8 semanas, você vai ter uma consulta com a midwife. Midwife é como se fosse uma parteira. Na verdade, elas são enfermeiras obstétricas. E aí, ela falou assim, a midwife vai te ligar, vai fazer, né, uma série de perguntas pra você e tal. E com 8 semanas, você tem a primeira consulta com ela. E eu, pesquisando, já começando a pesquisar, entrei no sistema de saúde, que aqui chama NHS, que é como se fosse o SUS do Brasil. Entrei no sistema de saúde e comecei a pesquisar como é que era a questão de gravidez. Comecei a assistir vídeos no YouTube de mulheres brasileiras que engravidaram aqui e tentar aprender sobre como é que é o sistema aqui. E aí eu vi que só tinham 2 ultras durante todo o período da gravidez. A primeira com 12 semanas e a segunda com 20 semanas, que é a morfológica. Só essas 2. De resto, você não tem ultrassonografia. Aí bateu um medinho, né? Aí fui eu ligar pra minha cunhada no Brasil, que é irmã do Felipe, que é doula e enfermeira também. E aí eu fui conversar com ela. Ela falou, eu assim, né? Tipo, desesperada. Porque no Brasil a gente sabe que tem um monte de ultra, né? Eu falei pra ela, olha, como assim 2 ultras? Aí ela falou, calma, pela Organização Mundial de Saúde é isso aí mesmo, são 2 ultras. No SUS, se eu não me engano, também são 2 ou 3. Mas ela falou, são as mais importantes, são as necessárias. As outras se faz, assim, por uma questão, eu acho, meio que pra você poder pagar, né? O hospital, a clínica particular, faz ultrassonografia, enfim. Aí eu decidi fazer a minha primeira ultra por conta própria, porque a gente queria saber se estava tudo bem. Então, nós marcamos a ultra particular e fomos. Aí quando eu cheguei lá, ela me perguntou, quantas semanas você tá? Aí eu falei assim, acho que tô com 8, né, pelos cálculos. E aí ela foi lá, viu, e ela falou assim, não, você tá com 9. Eu,
mais tempo ainda. Aí ela calculou a due date, a data prevista do parto, né? 18 de junho. Nós já ficamos sabendo ali, tudo direitinho. O bebê tava bem, a gente viu. Só que aqui eles não deixam escutar o coração. A gente só escutou o coração em uma outra acho que foi quando a gente foi descobrir o sexo. Quer dizer, descobri entre aspas. Mas assim, já tava bem avançada. A gravidez foi a primeira vez que a gente foi ouvir o coraçãozinho dele. Aí agora todas as semanas eu escuto só com a maquininha, que eu não sei o nome. Mas não tem mais ultra, né? O Felipe eu acho que só ouviu uma vez mesmo na ultra o coraçãozinho. Aí tava tudo bem, a gente fez essa primeira ultra. Aí com 8 semanas a midwife me ligou. A minha midwife, né? Gente, essa conversa foi hilária. Eu botei no Viva Voz, né? Então, pro Felipe me ajudar a responder quando não entendesse. Porque um ajuda o outro, né? Tem hora que eu entendo, tem hora que ele entende, e aí a gente vai capengando assim. Imagina ter uma gravidez num país, numa língua que você não domina, gente. Às vezes é engraçado, às vezes dá medo, mas vamos lá. Aí ela ligou e a gente atendeu, e aí ela foi fazendo umas perguntas. Cada pergunta mais cabeluda que a outra. Teve uma hora que ela me perguntou: o seu marido é seu irmão, o seu primo, o seu pai, ou o seu tio, ou alguém da família? Aí eu fiquei assim, tipo, é isso mesmo que ela tá perguntando. Eu tô entendendo certo, né? Aí eu meio que, não, isso não é comum do Brasil. Aí ela, não, é porque a gente tem que perguntar mesmo. Eu, tá bom, né? Teve uma hora também que foi engraçada, que ela falou assim: você já teve chickenpox? Aí eu, chickenpox? Eu fazia a mínima ideia do que era chickenpox. A Felipe rapidinho foi no Google pesquisar. Aí ele foi e falou: é catapora. Aí eu, tá, não, eu nunca tive. Só que aí na hora que eu fui falar, eu falei: eu nunca tive. Eu falei kitchen pots com T. Aí eu, não, eu nunca tive kitchen top. Às vezes ele não estava cumprindo as vezes. Nem agora eu consigo falar. Eu nunca tive kitchen pot, foi o que eu falei. Aí ela começou a rir. Aí ela, é chicken. Aí eu, tá. Tipo, eu troquei, em vez de falar galinha, eu falei cozinha. Aí, chicken pots. Aí eu, não, nunca tive. Depois é que eu fui descobrir que é chicken pox, com X, P-O-X no final. Significa catapora. Aí, no mesmo dia, ela falou assim: você pode vir hoje pra uma consulta? Eu falei, pode. Aí, no mesmo dia, eu já fui no GP, que é 5 minutinhos daqui de casa. Aí ela falou: só você, seu marido não pode vir. Eu pensei que fosse uma questão só do corona, né? Aí, chegando lá, ela foi, me atendeu, aferiu pressão, tirou sangue, o peso, altura, uma série de coisas. E virou pra mim e falou assim: você quer esse bebê? Aí eu, claro. Aí ela falou: e você é maltratada em casa? Você se sente segura em casa? Você se sente segura com seu marido? Aí eu, sim. Aí ela, não, é porque eu realmente preciso perguntar. E aí eu achei interessante isso, sabe? Eu acho que no Brasil a gente não tem esse cuidado, né, de saber se a mulher tá sofrendo alguma coisa em casa, se ela se sente segura. Enfim, eu achei interessante. Eles têm essa preocupação muito grande. Tanto é que aqui eles não fazem a ultrassonografia de gênero antes de 20... Agora eu não sei se 22, 24, 25, eu não lembro direito a época da semana. Eles não fazem antes disso. Mesmo que eles saibam, mesmo que eles vejam, eles não vão falar. Porque aqui, como é um país que tem muito muçulmano, né, eles matam quando é menina, geralmente, né, eles fazem um aborto quando eles descobrem que é menina, e eles não querem, quando eles não querem menina. Não são todas as famílias, eu acredito, né, óbvio, senão não teriam meninas muçulmanas, mas isso é muito comum. Então eles também não fazem a ultrassonografia de gênero. E aí, assim, ela vai marcando. Eu tenho um livro. A gente ganha aqui, né, uma bolsinha como essa. E vem o nosso livrinho. Livrão. No Brasil é bem menor o livro. E aí todos os exames, todas as coisas eu vou colocando aqui dentro, né, todas as ultras, pra não perder a outra. E aí eu tenho essa bolsinha. Toda vez que eu vou no GP ou no hospital, eu tenho que levar essa bolsinha. Aqui é o meu livro, que ela anota todos os nossos encontros. E ela vai anotando todas as questões que ela perguntou. Tudo sobre a minha vida, as perguntas que ela faz, de onde a gente é, né? Se o meu marido também é do Brasil, e várias perguntas e vários resultados. Ela vai anotando tudo aqui. E aqui no final ela vai colocando o registro do meu exame de sangue, das coisas e tal. Tudo, minha vida
de gravidez está dentro deste livro. O que mais? Fiz a segunda ultra, que foi no hospital. Aí no hospital eu fiz também um outro exame de sangue, tomei vacina da gripe e por aí vai, né? Normal, exames, visitas a midwife. Na 28ª semana, numa das consultas, ela me perguntou novamente se eu me sentia segura em casa. E aí eu falei, sinto, claro. Mas eu acho interessante, ainda acho assim, interessante essa questão deles baterem na tecla e verem se realmente a pessoa se sente segura em casa. Aqui você tem 3 opções de parto. Você pode escolher parir em casa, você pode escolher parir no Birth Century, que é como se fosse um centro de parto, onde só tem as midwives. Todas elas ficam lá, né, e elas é que fazem todos os partos. Ou você pode ir pro hospital. Uma curiosidade daqui é que a partir dos 35 anos, a mulher já é considerada, a gestação da mulher já é considerada gestação geriátrica, tá? Então, assim, se eu deixasse pra ter o filho ano que vem, a minha gestação já seria geriátrica. Ok, né? E aí a gestação geriátrica só pode ser no hospital. Assim, você pode brigar pra ter em casa, se você quiser. Já houve casos de mulheres que conseguiram brigar e tiveram em casa. Mas assim, pelo NHS, a gestação geriátrica tem que ser no hospital. Que mais? Outra coisa que eu descobri aqui que é interessante, só um parêntese. Toda mulher aqui tem direito a fazer uma fertilização na vida pelo NHS, sem pagar nada. Muito legal isso também, né? Só que menores de 35 anos. Maior de 35 anos já é geriátrica, não tem direito à fertilização, porque acho que a chance é menor de... não sei. Enfim, não vai entender, né? Tadinha das mulheres com mais de 35 anos. Mas, assim, eu achei bem interessante o fato do governo, né, do NHS, pagar para que qualquer mulher que queira possa ter uma fertilização. Eu achei bem legal. Voltando pra minha gravidez, eu sempre quis fazer parto normal, tá? Mesmo